fazer um pãozinho. Oi, boa noite, tudo bem? E aí, Beth, como é que tá? Eu estou bem, eu estava falando assim, juro que eu ia fazer um pãozinho de queijo, mesmo virtualmente eu ia oferecer aqui. Mas não deu tempo, gente. A vida da gente é uma correria, né, Yubi? A gente vai colocando nos eixos, mas é assim, é bom, né? Aproveita bem o tempo, né? Isso, Como mas é que você está? tudo ótimo. Adorei o convite. Vamos prosear sobre previsões. Como é que a gente vai começar? Nós dois somos ascendentes, a gente quer começar. Vamos A começar gente essa quer parada. começar, mas não pode começar logo porque o pessoal está chegando. Senão o pessoal perde o Que começo flui. da conversa, né? Tudo bem que depois vai ver a gravação, né? Tá certo. Mas, assim, primeiro começar dizendo que é um prazer muito grande receber o Yubi, né? Conversar com ele. Ele é uma pessoa extremamente simpática, é um profissional muito preparado e muita gente conhece, claro, né, o Yubi, ele tem canal no YouTube. Depois você dá todos os seus contatos, tá, Yubi? Beleza. E aí, ó, a galera tá chegando. Boa noite para todo mundo. Beijo para todo mundo. Ó, e então a gente pode começar aquecendo os motores, falando um pouquinho. Eu queria saber um pouco da tua trajetória, como é que foi, como é que você chegou na astrologia e de lá para cá até hoje. Não, a história é longa, eu vou tentar encurtar aqui. Mas eu saí do colégio, né? Fiz o terceiro ano científico na época lá. Convicto que eu ia fazer contabilidade, né, ciências contábeis, porque meu pai já tinha escritório de contabilidade, minhas duas irmãs mais velhas formaram em contabilidade, e eu fui, beleza, já vou ter um emprego garantido, já vou ter minha segurança para o futuro, ótimo, maravilha. Aí chegando lá na faculdade, eu vi que eu detestava aquilo lá. Aí eu fiquei 2 anos ali indo arrastado, aí até que eu comecei para a biblioteca da faculdade, eu matava aula, só se tinha aula de recursos humanos, de RH, né? Tinha aula de sociologia, enfim, dessas matérias humanas, eu falei, cara, não dá, né? E eu já estava trabalhando com meu pai já, fazendo estágio lá. E aí eu cheguei um dia para eles, falei, pai, mãe, senta aí. Chamei eles pro meu quarto, não aguento mais, estou ficando doente. Eu não gosto disso, eu quero fazer o que eu amo. E eu não sei ainda se é psicologia ou se é filosofia, falei para eles. É óbvio que eles ficaram super decepcionados, né? Eu nem falei que eu ia trancar, eu já ia sair fora mesmo. E, e aí começou um ano de cursinho. Aí eu fiz vestibular para filosofia e para psicologia. Passei em filosofia. E lá, não é matéria do curso de filosofia, quero deixar isso bem claro. Lá um colega meu, no segundo ano de filosofia, Beth, ele me apresentou um livro de numerologia. Falou, cara, Yuri, pelo que eu te conheço, cara, você vai gostar dessa parada aqui. Aí foi ele me deu, me emprestou para eu ler. E eu fiquei absolutamente fascinado, porque desde novinho eu sou fascinado em querer compreender as pessoas, né? Eu tenho Saturno a cada 3, Beth, em Gêmeos. Bom, Retrógrado em oposição a Mercúrio. Então eu fiquei 29 anos da minha vida mudo. Só observando, só fazendo perguntas. Ainda continuo até hoje fazendo perguntas. E, eu ia identificando. Meus pais eram muito sociáveis, então a gente ia na casa dos colegas deles e eu ficava vendo assim, nossa, caramba, que interessante, aquela pessoa ali mexe de um jeito semelhante àquela ali. Sei lá, eu gostava de observar as pessoas. Então, quando o meu colega me deu esse livro de numerologia, e eu comecei a aplicar em mim, nas pessoas que eu conhecia, eu falei, nossa, isso aqui responde tudo que eu sempre tive dúvida, né? Os padrões simbólicos mesmo, que representam nossas tendências comportamentais. Aí eu comecei a, né, pesquisar numerologia, 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 comecei a fazer mapa de graça, de graça, de graça, até então na área de astrologia. E até que um dia uma amiga minha chegou para mim e falou, eu fiquei sabendo que você faz mapa numerológico, faz o meu, quanto você cobra? Aí, em fração de segundos, eu falei: uau, vou poder trabalhar com o que eu amo, ganhar dinheiro e ajudar as pessoas. Beleza. Então, eu dei o preço, R$ 10. Aí comecei a fazer um mapa numerológico lá mesmo, na faculdade. Só quando eu saí na faculdade, né, eu só li um pouquinho de astrologia nessa época que eu comecei a numerologia, Beth. Aí eu fiz um curso de astrologia mesmo aqui em BH, com a Maria C. Tavares, e a partir daí eu comecei a juntar as duas e fui só aprofundando, 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 até que eu comecei a trabalhar
com a astrologia também. Então, foi assim, como é que eu fui parar na astrologia, como é que ela foi É. parar na astrologia. Foi assim. Gente, é uma história, né? Todo mundo acho que tem uma história meio parecida, né? É difícil que, sei lá, dessa galera toda com quem a gente se relaciona, eu só conheço um, que é o Guilherme Salviano, que acho que com 16 anos na vida já decidiu vou ser astrólogo e foi, né? Porque via de regra a gente começa por um lado e depois vai para outros, né? Exatamente. Gente, que prazer, que alegria, Ian Meckler, mestre do Portal da Cabala, aqui com a gente. E hoje, eu vou ter que fazer um parênteses aqui para contar, porque ele dirige, né, o Portal da Cabala, ele fundou o Portal da Cabala, e a gente tem mesmo como premissa muito a filantropia. E nesse momento, então, né, então, quando começou a pandemia, ele começou com um movimento lindo, que a gente já tem, quem é do Portal da Cabala já faz, né, essa filantropia, mas isso, assim, foi, sabe, o milagre dos pães e dos peixes. Então, hoje ele mandou um relatório para nós, falando sobre tudo que já foi feito, e eu olho e falo, cara, esse tanto de grana foi, esse tanto de gente nós ajudamos. Então, isso é muito bonito. Então, fecha parênteses, vamos começar no assunto de hoje, então, previsões, né? Então, eu queria que você falasse como é que você faz. A gente sabe que tem vários métodos de previsão em astrologia e queria que você falasse quais os que você usa mais, se usam só, enfim. Vamos começar daí. Beleza. Eu comecei obviamente com os trânsitos, né? E achava que com eles bastavam, né? Eu até ironizava, debochava de revolução solar e de qualquer outra técnica, né? Custei ir para a revolução solar, porque eu gostava de ver de previsão através da numerologia. Eu falei, não, não vou misturar astrologia e astrologia. Eu comecei o trânsito. Depois eu passei para a revolução solar, né? E fui me impressionando, falando, meu Deus, como é que eu debochei disso? Como é que eu não usava a revolução solar, né? Que é o mapa de previsão de um aniversário até o outro, para quem não sabe. E aí fiquei muito tempo com as duas, Beth, com a Revolução Solar e com os trânsitos. Até que eu comecei a olhar as lunações, né? Comecei a olhar, e aí quando você olha lunação, você olha eclipse, não tem jeito. Aí você limpa os dois, né? Lunação junto com eclipse, obviamente. E aí passei a olhar os três. Até que, há pouco tempo, eu comecei a mexer com as progressões secundárias. Eu tinha estudado, eu falava, isso tem nada a ver não, tal. Mas aquela resistência, sabe? De, nossa, vou ter que estudar Uhum. mais detalhes, meu Deus do céu, muita coisa. Nossa, eu tô absolutamente fascinado pelas progressões, no sentido de como ela vai mostrando o que vai acontecendo. Eu até peguei, né? Eu fiz né, aproveitando esse Mercúrio em Câncer, né, prestes a retrogradar, que a gente se encontra. E antes de conversar com você, eu fui rever, porque eu sempre vi assim, meu ano ali na frente, tal, 2 anos. Mas eu quis fazer mesmo essa ida ao passado. E aí eu vi esse momento aí, por exemplo, que eu falei que eu rompi com a contabilidade, né? É Júpiter, eu tenho Júpiter em quadratura com Urano. Júpiter na 10 lá em Capricórnio e Urano na 7 em Libra. E quando Júpiter, né, andando, cravou os 22 graus progredido, que é o meu grau do Urano, foi exatamente ali, Júpiter tem a ver com faculdade, com curso, que eu rompi, que eu mudei de curso, né? Estava na contabilidade, fui para filosofia. E aí eu fui relembrando uma época da minha cirurgia, estava Marte progredido em oposição a Saturno, minha Lua progredida na casa 6 em Virgem, fazendo quadratura com o meu Mercúrio em Sagitário. Eu falei, nossa. E aí eu fui vendo, falei, meu Deus, né? Como é que eu não fiz isso antes? Eu quero fazer isso mais, né? Essa é a lembrança. Então, assim, eu estou absolutamente fascinado pelas progressões e tenho usado as quatro, né? Eu tenho usado trânsito, revolução solar, progressões e eclipses. Como é que eu faço? Para sintetizar, eu gosto muito de pegar aspectos exatos. Então, tá acontecendo, né? Eu falo, obviamente, dos trânsitos em cada casa, da Lua progredida na casa que está e tudo mais, daí eu vou para os aspectos exatos para fazer previsões mensais.
Então, eu pego naquele mês ali, qual progressão, alguma progressão vai estar fazendo aspecto exato, algum trânsito vai estar fazendo aspecto exato com o mapa natal. E aí eu pego as lunações no mapa natal e na revolução solar, para ver essas previsões durante o mês. Então, eu tenho usado essas quatro e me norteado pelos aspectos exatos delas para falar, não, esse mês, então, quando o aspecto exato acontece, não tem como. Então, o cliente vai saber. Então, eu tenho usado essas quatro, Beth. E Então, você? e aí, você falou que você usa alunação para revolução também, né? Sim. Como é que isso você faz assim para dar é uma datação que você dá na Revolução Solar? Que a gente Sim. tem duas datações, né? Ai, desculpe aí, é uma pergunta técnica para quem não é da área, mas a gente pega a Revolução Solar e tem alguns que pegam do ascendente e Ok. outros que pegam do movimento do Sol. Pela prática em consultório, eu vejo que o que funciona mais é o movimento do Sol. O Sol é soberano, é a É mesmo? revolução solar, então onde é que está? Agora eu fiquei curiosa, como é que você bota? Então você vai ver a lunação do mês, em que Vou. casa cai. Casa cai. E o ascendente da lunação também. Uhum. Igual, a gente está numa lunação de Gêmeos terminando, foi com ascendente em Libra. Então, pega o grau desse ascendente em Libra, eu acho que foi a 9 graus, se eu não me engano, coloco lá onde está 9 graus na Revolução Solar. Né? A alunação foi a 15 graus de Gêmeos, aí eu vou lá, não, 2 graus de Gêmeos, Hum. né, no dia 22 de maio, e coloco lá na Revolução Solar. Faço isso na Revolução Solar e no mapa natal. Aí eu vejo, falo dessas áreas que vão pegar mais durante esse período, e se fizer aspecto com algum planeta natal ou com algum planeta da Revolução Solar, aí eu falo desse aspecto também, que vai ficar em voga durante esse período aí de 28 dias, mais ou menos. Então, é assim, eu uso, em vez de o Sol progredido da Revolução Solar, o que dá mais certo para mim é o ascendente Eu progredido da ascendente. Revolução Solar. Eu Ah, faço com ele. Então eu incluo, esqueci de falar disso, que eu incluo também. Aí no finalzinho das previsões mensais, né, eu dou uma geral nos dias, dependendo desse ascendente progredido da Revolução Solar ali no mapa da própria Revolução hum. Solar. O que eu percebo é que é isso mesmo. A gente, quando combina mais de um método, dá um grau de assertividade muito grande, né, do que pode acontecer. E aí teve uma coisa, até ontem, né, uma cliente estava me dando esse feedback, né, que ela falou assim, então, sobre previsão, né, porque tem gente que fala, eu não quero saber o que vai acontecer. Outra assim, não, mas assim, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer tudo que eu quiser. Eu falo, sim, você tem um livre-arbítrio, mas né, é tipo assim, né? Eu falo, tem um quadro em branco e então vem alguém e fala assim, olha, você vai desenhar um quadradinho nesse quadro em branco. Você pode desenhar o quadradinho em qualquer espaço, mas tem que ser no quadro em branco. Então, eu que eu falo assim, então livre-arbítrio é isso, né? Como dizia o Jung, né? Fazer aquilo que tem que ser feito com alegria, né? Mais ou menos nessas palavras ele dizia isso. Isso. Então, eu falo assim, quando você sabe, ou assim, ouviu e falou, olha, pode acontecer isso ou aquilo, então você já se precavém e mesmo que aquilo aconteça, você está num outro lugar. Então, o exemplo era bem desse que a cliente deu. Ela falou: Nossa, você falou para mim assim, que eu ia ter num período de tal a tal, dificuldades em viagem, que ia ter enganos, perda de documento, ia ser uma coisa muito conflitante. E ela falou assim: quando eu fui marcar minha viagem de férias, eu vi que caía naquele período. Mas fui fazer com a pessoa com quem eu faço sempre, que dá tudo certo, tarará, tarará. Ela falou: o que que aconteceu? Uma semana antes da viagem, e eu assim, ele não tinha me mandado um e-mail, não tinha me mandado um voucher de passagem. Aí ela falou: eu lembrei do que você falou. E aí eu telefonei para ele. E o que que ele me fala? Olha, meu sócio deu um golpe. Saiu, me deixou aqui sem grana, desapareceu, sumiu. Então, e aí ela falou assim: olha, quando eu ouvi aquilo, lembrando do que você tinha dito, ela falou: eu não fui brigar com ele, acontece essas coisas. Então vamos tentar resolver da melhor forma. E no fim ela viajou para onde queria ir, com alguns pequenos arranjos e tal. E eu falei, então, é exatamente isso que eu acho que é o legal da previsão.
é você saber que vai chover e você sai com guarda-chuva, não é? Isso. E interessante você dar esse exemplo, porque eu tenho observado também que os trânsitos têm até uma elasticidade maior, assim, para gente, o nosso poder de escolha, digamos, está um pouquinho maior, ou os tipos de situações que podem acontecer até que tem uma amplitude maior. Né? Igual hoje uma cliente me deu o feedback, eu falei, ela está com Netuno cravadão lá no descendente da Revolução Solar, e ela tem um sócio. Falei, cara, muito cuidado nesse período para ver se esse sócio, casa 7, não vai te enganar. Netuno em peixes. Aí hoje ela vem falando para mim que o seguinte, esse meu sócio, ele vai ter que viajar, ele vai mudar, ele vai se distanciar da empresa e vai sobrar para mim. Eu vou ter que arcar com essas responsabilidades maiores. Aí eu fiquei pensando, caramba, será que isso não é o sacrifício que o Netuno muitas vezes demanda da gente? Né? Então talvez não seja nenhum engano, mas eu sempre falei para ela para ficar atenta, porque talvez pode ter coisa lá que ela não está vendo, né? Que o sócio fez alguma merda lá, mas aí no caso é de, né? Tipo assim, putz, agora ela vai ter que fazer esse grande sacrifício aí, renunciar a várias questões pessoais, né? Que é bem a cara de Netuno para poder se dedicar ali a essa sociedade, porque o cara sumiu, né? De Netuno, o cara vai embora. Tem essas coisas. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu volto para ver o nome da pessoa. Ah, Cury, R.A. Cury, que ela quer saber a diferença entre trânsitos e revolução solar. Boa. Pode explicar para ela. Para ela e para todo mundo, né? Ah, beleza. Uhum. Eu gosto muito de explicar o trânsito no sentido de que quando a gente nasceu, no dia que a gente nasceu, estava acontecendo os trânsitos, né? Os planetas estavam em determinado grau, em determinado signo. Aí, naquele horário que a gente nasceu, é como se tirasse uma fotozinha, congelasse, faz estátua para todos os planetas. Aí, aí tá, né? Aquele é o nosso mapa natal, que foi o trânsito congelado. Só tem que os planetas continuam girando, né? Continuam transitando pelos signos, e vão aí, obviamente, formando aspectos e tudo mais. Então, o trânsito é o movimento dos planetas, né, igual hoje está acontecendo lá, né, de o quê? Plutão hoje está a 24 graus de Capricórnio, Júpiter está a 25. Então, ou seja, o trânsito é os planetas passando pelos signos e vão andando em determinados graus aí. No caso da revolução solar, peraí, no caso do trânsito, aí a gente pega esse, por exemplo, 24 graus aí de Plutão em Capricórnio, a gente vê no nosso mapa natal onde que está caindo em qual casa esse grau 24 de Plutão. Aí no trânsito de Plutão está passando por tal casa, né, do nosso mapa natal. E se a gente tiver um planeta ali por volta de 24 graus, né, pode ser que esse Plutão esteja fazendo algum tipo de aspecto. No caso da Revolução Solar, é um mapa de previsão de um aniversário até o outro. Né? A gente nasceu com o Sol em determinado signo, em certo grau e minuto. Igual eu nasci um grau 9 graus e 22 minutos de Capricórnio. Então, quando o Sol chegar em 2020 a 9 graus e 22 minutos de Capricórnio, a gente tira a foto daquilo ali, congela e tem o mapa que vai ser o mapa da Revolução Solar, ou seja, de previsão de um aniversário até o outro. Quer complementar, Beth? Então, aí já não seria né, da Revolução Solar, mas assim, uma explicação que eu costumo também dar para cliente é dos trânsitos e das secundárias. Qual que é a diferença? Aí eu falei assim, olha, as secundárias é como um barco. Você está dentro de um barco e as secundárias vão dizer como é que o teu barco está. Ele está legal, firme, forte. E os trânsitos é o equivalente ao mar onde o teu barco está. Como é Então, que se é? você é, O o trânsito barco, aqui? o barco são as secundárias, Tá. que te dá essa disposição interna, que a gente está falando de lua, né? Lua progredida, lua pré-natal, sol progredido e tal. Então, se você tem uma disposição interna, você tem uma energia para fazer tal coisa, né? Está aberto para isso ou para aquilo. Então, fala de você dentro desse barco. Como é que está esse barco? Como é que você está em sintonia com ele? Trânsito é o mar. Então, se eu tenho um mar adverso e eu estou com um barco legal, eu passo por aquele trânsito bem.
Se eu tenho um mar adverso, mas eu internamente também não estou bem, então vai ser difícil, faz um pouquinho de água, eu vou ter que correr atrás de um balde para tirar a água de dentro do barco, né? Então, assim, é uma figura que eu uso para explicar para a pessoa entender um pouquinho melhor como é que é isso, qual a diferença, né, de uma Legal. coisa para outra, né? Mas você não vê a progressão também como acontecimentos, não? Como fatos, como algo? Sim, sim, são fatos também, mas esse é como que você vai estar, né, Aham. para este acontecimento, predisposto a. E a revolução solar, eu vejo ela assim muito acontecimento. Revolução solar, eu não faço uma análise psicológica. Psicológica fica para secundária, para o trânsito. Na Revolução Solar nasce, ó, cara, vai acontecer isso, olha, é aquilo, e ponto, né? Legal. Então, é bom conversar para saber como é que é a tua visão também, né? Se difere disso, como é que você vê. Eu vejo, eu abordo o psicológico da Revolução Solar também. Para mim é bem similar à questão dos trânsitos, né? São aquelas predisposições e também aquelas confluências, aquelas tendências externas também. Já na evolução, já na progressão, é como se fosse o resultado. Eu acho que cabe dentro do que você falou. Tipo, se o mar está adverso, no caso dos trânsitos, da evolução solar, mas na progressão a gente está com um aspecto bem fluente, bem positivo, e aí eu não gosto de usar positivo e negativo para interpretar o mapa natal. Mas em previsões não tem como, os aspectos desafiantes são negativos mesmo. E Uhum. pronto, principalmente nas progressões. Acho que é bom a gente dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa está com um Saturno lá transitando pela casa 10 do mapa natal. Então, esse é um momento que pode ser, né, ou de excesso de responsabilidade, Saturno, seja pessoal ou profissional, ou de escassez de Uhum. trabalho, por exemplo. Aí, se essa pessoa está com uma progressão, por exemplo, do meio do céu progredido em sextil com o meio do céu natal, é como se isso me dissesse o resultado dessa relação de Saturno aqui, por exemplo, do excesso de responsabilidade, ela vai se dar muito bem, ela vai enfrentar esses medos e pode conseguir um alto nível de respeitabilidade, de reconhecimento, né, nesse período. Então, vejo muito essa progressão como resultado mesmo, como o Uhum. efeito, né, para quem gosta de tarô, né, não sei se vale a pena a gente falar isso, mas é como se fosse um arcano menor mesmo, sabe? Uhum. Ditando a consequência, o resultado, né, o que vai rolar daquelas tendências do arcano maior, que é como se fosse os trânsitos, o arcano maior. E o arcano menor como se fossem as progressões. E a Revolução Solar, para mim, ela é as duas coisas, é tanto o interno quanto acontecimentos, né? E aí que eu quero dar um exemplo, Beth, que Uhum. da importância dos planetas regentes, né? Ou seja, dos dispositores. Nesse ano, eu peguei duas evoluções solares, em que o regente da casa 4, né? A casa 4, obviamente, é a casa do lar, por exemplo, é o que pode acontecer em termos de moradia para aquele ano da pessoa. O regente estava retrógrado, o regente da casa 4. E eu falei para as duas clientes, olha, muito provavelmente você pode voltar, né, retrógrado, a morar, casa 4, dispositor na casa 4, em algum lugar, né, que você já morou, uma cidade, um bairro e tal. E as duas me deram feedback, né, de que, viu, realmente, eu comprei um imóvel, mas está sendo construído, e eu tive que voltar, né, pro prédio onde eu já morei, né, com meu marido na época, dessa mesma construtora, enquanto o outro estava. E a outra me deu o exemplo de que ela voltou a morar no bairro que ela tinha morado na infância. Então, assim, né, é o que você falou, é questão muito factual das revoluções solares, eu concordo plenamente, eu é que dou uma psicologizada também, mas é Uhum. muito fato mesmo, o que vai acontecer em cada área da vida. E eu gosto muito de ver essa questão dos regentes das casas, né, Beth? Igual, por exemplo, quando, no começo eu falei, gente, essa cliente me falou que separou do marido. Como assim, gente? Não tem nada transitando lá na casa 7 do relacionamento dela. Mas aí você vai ver um Saturno em trânsito, em quadratura com o regente da casa 7. Né? O regente da casa 7 está mostrando o que pode rolar em termos de relacionamento. Aí um Saturno em quadratura com ele,
E foi, né, o simbolismo da separação. Quando eu observei aquilo, eu falei, nossa, né, um novo universo descortinou para mim em termos de previsões, e, né, porque essa questão do regente é uma coisa maravilhosa, é uma outra astrologia quando a gente percebe isso. Nossa, tem muita saída. A gente tem os insights, né? Até antes de ter, tem duas perguntas aqui que eu pensei, depois eu faço, porque assim, eu queria te fazer uma antes. Que para cada aspecto que a gente vê numa previsão, a gente sabe, numa análise de mapa também, que existem N interpretações ou N símbolos, né? Digamos assim. E aí, quando você está fazendo a interpretação do mapa, ou mais especificamente, vai no caso da previsão, você vai e pinça assim dois ou três na hora que você está ali com o cliente à frente, né? E você deixa todos os restos lá. Só fica aqui num cantinho esperando, né? Mas eu vou fazer o prato só com esses ingredientes aqui. E a pessoa te dá o feedback, e ela fala assim, cara, aconteceu aquilo que você falou. Então, já teve cliente que me perguntou, né? Falei assim, mas você é vidente? Você recebe coisas? Eu falo, não. Eu sou daquelas que falam assim, olha, de cima só cai avião e cocô de passarinho, né? Eu falei, não, mas assim, o que a gente... Essa coisa do pensar, como é que você interpreta isso? Como é que você vê isso? Cara, interessante você falar isso, porque hoje, né, eu fui procurado para dar uma entrevista de tarô e a moça me perguntou qual que é a importância da intuição no tarô, porque primeiro eu já fui desmistificando que não precisa de mediunidade nem de paranormalidade nenhuma, seja para mapa astral, astrologia, numerologia, muito menos tarô. E aí, né, na hora que ela me perguntou essa questão da intuição, me veio um jogador de basquete. Um jogador de basquete treina, 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 pega uma estratégia lá para decidir ali o ponto final, naquele segundo final, a lá Michael Jordan. Então toda a equipe treina muito algumas estratégias para fazer no final do jogo, para fazer a cesta decisiva. Mas na hora, diante de todo esse conhecimento, de todo esse treino, de toda essa prática, ele tem que tomar a decisão que é a melhor naquele momento. E aí ele segue a intuição de acordo com as, mas tudo diante desse cabedal. É muita questão da casa 3 e casa 9, ou seja, Gêmeos e Sagitário. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca informação, né, quanto mais a gente amplia o leque de possibilidades, Gêmeos, casa 3, mais a nossa intuição, Sagitário, casa 9, funciona. Então, eu acho que é fundamental para a intuição ter esse racional, ter esse estudo, ter essa metodologia geminiana e casa 3. Então, eu uso a intuição muito nisso. Quanto mais eu pratico, quanto mais eu estudo, quanto mais eu recebo feedback dos clientes, mais dá para a gente pensar aquilo que, pá, vai ser mais batata. Perfeito, perfeito. Então, uma das perguntas que eu vi que é método da clássica, da astrologia clássica, perguntando sobre Firdária. Você usa Firdária, usa essas coisas da clássica? Não. Não, minha astrologia é totalmente moderna, psicológica. Não gosto da clássica porque eu considero ela muito fatalista, né? E eu acho que a O gente... nato não sobreviverá, né? Que a gente brinca, né? A frase. O nato não sobreviverá. Não, não dá. Eu não gosto desse... funcionava antigamente quando o ser humano era limitado a uma vila, a uma tribo, a um feudo, que não tinha muita opção. Mas hoje em dia tem tantas possibilidades de vivenciar qualquer situação, cada dia tem mais opção. Então, não gosto desse fatalismo, não. Por mais que o fatalismo existe. Eu brinco com, né, um posicionamento astrológico, seja natal ou por previsão, tipo Vênus em Câncer. Tem um prédio ali de vários andares. Né? Ele tem umas tonalidades mais antigas, é cheio de alarme, de proteção, de segurança, essa Vênus em Câncer. Né? Esse prédio é todo bem estruturado, seguro, cheio de famílias ali. Né? Ele valoriza tudo isso. Esse é o prédio Vênus em Câncer. Só que você pode ver essa Vênus em Câncer, em vários níveis, de acordo com cada andar. Mas não tem jeito, não vai ser uma Vênus em Sagitário com as janelas abertas,
cheio, todo colorido, né? Com estrangeiros morando dentro desse prédio. Não, é um Vênus em Câncer. Então, eu vejo muito assim. Então, é fatalista nesse sentido? É fatalista nesse sentido. Não tem jeito de ser um prédio diferente, né? Mas, cara, há várias tonalidades, níveis de consciência e de manifestação de uma previsão, de um posicionamento. Então, eu tenho uma certa birra da astrologia clássica e principalmente dos astrólogos clássicos, principalmente que para mim é insano não reconhecer um Plutão, Urano, Netuno, porque é uma coisa escancarada ali, sabe? Então, eu não uso Vidária, não gosto da astrologia clássica. É. Aliás, eu penso assim, eu falo assim, você olha até Saturno, porque era até onde você via naquela época, não haviam descoberto os outros. Então, se você só admite até Saturno, então vamos combinar que você não pode ter computador, que você tem que continuar a fazer todos os cálculos à mão, não é? Você não pode andar de carro, você vai ter que ter um burrinho, um cavalinho para você andar, porque é uma coisa de você ver como a humanidade progride. Então, se são visíveis outros planetas, não importa que não são a olho nu, mas por que não são a olho nu? Porque o ser humano desenvolve, a medicina desenvolveu. Então, quer dizer, você não vai usar. Então, não vamos usar penicilina, não vamos usar antibiótico, vamos parar no antes, né? Então, eu acho que de todo lado, acho que todo radicalismo não nos ajuda, né? Nesse ponto eu concordo contigo. Então, e a outra que tinha que foi a Cristiane, que ela escreveu aqui, venho observando, cadê que subiu? Deixa eu achar aqui de novo a Cristiane. Ah, agora subiu. Aqui. Venho observando que a astrologia é como um manual de entendimento do ser. Yubi, você diria que se entender e realizar a missão eficientemente, devemos aprofundar nas diversas técnicas de leitura? Sim, é fundamental. Igual quando eu usava trânsito, né? Se eu ficar só nos trânsitos até hoje, não levasse em consideração a revolução solar, eclipse, lunação e progressões, eu não ia ajudar meus clientes de uma maneira competente e útil para orientá-los com relação a tanto autoconhecimento quanto a previsão. Então, assim, já que o tema aqui é previsão, eu acho fundamental a gente praticar, testar, né, e se identificar, né? Tem outras pessoas que usam a ProLuna, né? Tem os mestres do Boris Christoph lá que são fantásticos de previsão, cara foda. Então, assim, aí cada um se identifica. Até eu tenho amigos que usam só a clássica e que dão um show. Beleza, né? A questão é a gente também se identificar com a técnica, testar, falar, não, estou seguro agora, já percebi isso mesmo na minha vida, na vida das pessoas. Então, quanto mais a gente aprofunda nas técnicas, mais a gente se conhece, mais a gente tem um GPS mais apurado para a gente saber onde que a gente vai caminhar e como durante um certo período de tempo, como nas previsões. É isso mesmo. Então, eu tive o privilégio, né, como eu já te falei, de aprender clássica, né, foram meus primeiros professores, né, o Célio Barros e o Antônio Brito, e eles tinham esse olhar mais aberto. Então, tipo assim, Urano, Netuno e Plutão, a gente analisa como estrela fixa, orbe de até 1 grau. Mas, assim, é admissível que se coloque, né? Que se veja no mapa clássico ou de uma técnica, de uma leitura clássica. E eu utilizo e funciona perfeitamente bem, né? Então, acho que, assim, quando a gente é aberto, você aproveita o melhor de todos os mundos, Sim. E né? deixa eu dar um exemplo aqui, Beth, do meu uso da astrologia clássica. Né? Uma cliente perguntou, ela estava numa certa batalha ali em termos judiciais, né, com uma empresa. E aí a questão das debilidades lá e tudo mais, isso foi crucial para eu falar quem que estava mais forte de vencer isso, né? Já que o regente dela, casa 1, e o regente da casa 7 lá da outra empresa
com a qual ela estava lutando na justiça, aí o regente dela estava mais forte, né, em função de estar domiciliado, e o outro por estar debilitado, o regente da outra empresa. Então eu falei, bom, você tem muito mais chance de sair vencedora dessa batalha por conta disso, né? Então, não tô falando pra gente que eu cuspo na astrologia clássica e não uso. Eu uso o que eu acho válido nela, né? Como nessa questão das debilidades, né, do colorido e da força e da fraqueza de cada astro. Isso eu acho fundamental, né? A questão das casas, dos júbilos, tudo isso eu acho muito, muito massa, muito útil, e quando eu preciso eu faço uso desses recursos, sim. Então, bem-vinda, Camila Colaneri, que conseguiu chegar agora. Não é fácil. Bom, você tem duas filhas pequenas, né, Yubi? Ela tem dois meninos. Então, a gente sabe que assim, você toreia para lá e para cá para conseguir uma hora para a gente também curtir um pouco com os amigos, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é assim, cliente é dependente? Como é que você vê essa relação, né, do cliente que vem só uma vez por ano e tudo bem para ver como é que vai ser o ano, e aquele que está assim, né, quase toda semana, tá. Como é que você lida com isso? Eu vou dar um exemplo de um casal que eu fiz a sinastria deles, acho que tem um mês atrás. Eu tenho Urano na casa 7, eu detesto dependências. Detesto. Eu não conseguiria ser terapeuta. Ainda bem que eu sou astrólogo, queria uma vez por ano, ou duas, de vez em quando dá uma chamadinha aqui, outra lá. Mas esse casal começou a ficar dependente de mim, né? Aí eu saquei, né? Às vezes eu sinto cheiro de enxofre onde tem um jardim de rosas, né? Eu tenho uma lua e um Marte em Escorpião na casa 8. Então, às vezes eu exagero nisso, mas eu gosto de sondar as intenções por trás das ações. E eu comecei a perceber que eles estavam me usando para falar para o outro. Eles não estavam com coragem de falar um para o outro: oh, não estou achando legal isso no seu comportamento, tal. Vamos melhorar isso aqui, tal. Eles não estavam fazendo isso. Eu já tinha enviado a sinastria por áudio e já tinha dado um feedback para eles pelo Zap. Aí eles estavam me mandando o Zap de questões, e tá acontecendo isso, tal. Ele é assim, ela tá assim. Eu falei, gente, na boa, vocês estão me usando para falar pro outro que vocês não estão tendo coragem de falar com o outro. Cara, relacionamento maduro é isso, porra. Né? A gente fala, né? O mais óbvio, vai falar com afetuosidade, com compreensão, mas fala, ó, não tô gostando disso, por causa disso. Você já viu lá na sinastria, viu, falou, não sei o quê, não sei o quê. Então, né, já tem um norte ali, claro, a experiência deles, já estão juntos há mais tempo. Então, já eu dei essa dura neles ali e pronto, pararam. Então, eu detesto dependência. Né? Eu adoro que os clientes venham todo ano. Eu amo isso porque é muito massa a gente acompanhar né, todo o processo em todas as áreas da vida dos clientes. Eu amo isso, adoro receber os feedbacks. Yubi, isso aconteceu. Yubi, isso não aconteceu, você errou. Sabe? Porque isso também me faz aprender, né? O que eu devo melhorar, como que eu devo falar. Então, assim, detesto essas dependências, velho. Então, quando eu vejo isso, eu já tento dar um limite ali rapidão. Aí tem uma pergunta aqui também, bem interessante, que é da Clagitário. O astrólogo também tem um mapa, portanto, vai ter uma maneira de agir. Pensando por aí, podemos constatar que farão leituras diferentes? Sim, totalmente. Cada um. Por isso que eu recomendo a gente. Eu lembro antes de eu ser astrólogo, quando eu estava na numerologia, tinha um local aqui em BH chamado Esoteric Center. Lá tinha vários profissionais. Eu ia em todos. Eu queria ver a visão de cada um sobre mim, sobre minhas previsões. Eu acho isso que vai ter coisa que eu vou conseguir ver que a Beth não vai. Vai ter coisas que a Beth vai conseguir ver que eu não vou. Ou vai ter maneiras que a Beth vai abordar o mesmo posicionamento do mapa natal de uma maneira que eu não consigo. E eu vice-versa. Então, juntar essas visões de cada astrólogo, pô, acho isso fantástico. E cada um vai ter sua maneira de abordar. Por isso que eu acho legal, Beth, o fato da gente ter, por exemplo, canal no YouTube, vídeos. Por quê? É bom agora na internet, porque as pessoas já chegam na gente sabendo como é que é o nosso estilo, como é que a gente, né, aborda a astrologia. Nunca alguém vai chegar para mim e
querer uma visão, uma leitura clássica, né, do mapa natal dela. Porque ela vê nos meus vídeos que eu tenho uma abordagem totalmente psicológica. Tento ser direto, objetivo, prático, mas também com essa profundidade psicológica. Então, eu acho, cara, é sensacional. A melhor coisa que eu, na minha vida, né, desde quando a internet surgiu, foi primeiro participar de listas de discussões, né, do Yahoo Groups, que tinha várias, eu aprendi horrores, e depois ter criado um canal no YouTube, porque, né, eu não precisei explicar mais como eu trabalho, como é a astrologia, sabe? Porque as pessoas já vão lá e já, pô, legal, me identifiquei. Não gosto desse cara, dessa maneira que esse cara aborda a astrologia, não, vou procurar outro. Ah, gostei da Beth, pô, vou lá na Beth. Então, acho isso excelente. Então, acho super saudável e recomendo procurar vários astrólogos para ver a visão de cada um. Claro. Aí também a gente sabe que nós atraímos, né, pela nossa sede, pelo nosso mapa, então vem mais ou menos naquela energia, né? E essa, o que a gente chama, né, da abordagem psicológica, eu acho muito legal, porque assim, é um pouco a missão da gente de ajudar os outros, né? É uma Sim. forma da gente fazer com que a pessoa vá por esse caminho do autoconhecimento melhor, que ela extraia o melhor que ela tem das competências dela. Onde que eu não me garanto, então deixa eu aqui, né, olhar mais para isso e cuidar mais dessa área com mais atenção, porque isso daqui eu não sou muito legal, né? Não tem muita facilidade. Então, eu acho que tudo tem seu lugar, mas principalmente se a gente se coloca nesse lugar de estamos aqui para ajudar as pessoas a serem melhores, e com isso nós também melhorarmos e cumprirmos a nossa missão, né? Eu acho que não se pode jogar fora e falar, ai, não, a astrologia psicológica, não, mesmo porque a gente vê que funciona, né, Yubi? Porque senão vira uma astrologia muito descritiva, né? E pega um livro aí, um manual qualquer e pronto, já resolve. Não precisa de ir num astrólogo ou numa astróloga, mas com essa visão mais profunda dos vários níveis de, opa, né? Esse aspecto aqui, né? Qualquer posicionamento do mapa natal, né? Tem o seu desafio, pode ser expressado de uma maneira negativa. Então, se a gente aponta, fala, ó, pode ser assim, é a mesma coisa da homeopatia, né? Questão tudo da dose mesmo. Então, um posicionamento pode, dependendo da dosagem que a gente expressa, o que ele simboliza, pode ser algo negativo, como pode ser algo positivo. Então, a gente mostrar, opa, essas tendências aqui podem ser negativas. Então, como é que você faz, né, para não sucumbir, para não ficar refém, para não ficar nesse padrão repetitivo que, opa, é essa própria dosagem desse posicionamento, só tem que ir numa oitava melhor, mais consciente, mais lúcido, mais construtivo, que se você expressar, beleza. E isso passa por uma abordagem psicológica para mim, né? Igual a gente conversou quando eu te entrevistei, quanto mais a gente, astrólogo, astróloga, a gente envereda pela mitologia, pela psicologia, né? Nossa, a gente, pô, desde quando eu comecei a conversar com a minha esposa sobre, né, sobre as constelações, sobre as leis sistêmicas, né, do Bert Helling, que o Bert Helling, né, registrou ali, nossa, minha leitura astrológica, pô, atingiu um outro nível, porque eu já vou interpretar já com outro olhar, meu pai, não sei o que, minha mãe, não sei o que, eu já vou com uma interpretação já colocando aquilo que entranhou dentro de mim, que o Hellinger mostrou e que eu tento vivenciar com meus pais na minha vida, para a pessoa. Então, assim, quanto mais a gente também abrir esse leque e pegar essas outras terapias ou psicologias, isso ajuda demais para a gente também ajudar os nossos clientes de uma maneira muito mais qualificada. Ai, perfeito. Agora eu vou tocar assim no pontinho nevrálgico, que é horóscopo. Ah, eu adoro. Eu também, mas a gente sabe que temos muitos colegas nossos, né, que torcem o nariz Muito. para o horóscopo. Eu falo, gente, como é possível? Mas ok, vamos lá. Então me conte como é que você faz os horóscopos maravilhosos e a gente sabe que é possível fazer, mas você, assim, é 10, né, nessas previsões que você faz, assim, para a galera toda, né, para o mundo todo, e assim, muito.
muito assertivo. Eu gosto demais de você. Eu diria que sim. É um dos melhores horoscopistas que a gente tem hoje em dia, é você. E, assim, sem precisar confete, que você sabe que você é bom nisso mesmo. Então, me diga como é que é essa sua relação com o horóscopo. É até engraçado você falar isso, porque tem gente que fala, pô, Yubi, solta isso na véspera e tal. Eu falo, não, gente, eu quero ver no dia, logo cedo, para sentir como é que é o dia, para ver o que, que eu vou ter ali no dia. E aquilo ali é para mim, eu quero me orientar no dia, né? Então, o meu horóscopo, no caso, ainda não é específico para cada signo, né? Eu quero chegar nesse ponto, né? Mas é um prazer enorme, né? De manhã eu levanto cedaço, vou meditar, vou fazer minhas técnicas, depois já vou de cara para o horóscopo. Aí eu já abro as efemérides, vejo lá o que, que vai rolar no dia e quero traduzir aquilo ali para as pessoas, para elas se orientarem no dia, porque eu quero fazer aquilo para eu me orientar naquele dia. Mas você está falando da questão de dependência, o pessoal fala, faz o sábado, domingo. Fala, não, gente, para de ficar dependente da astrologia e de mim, não. Sábado, domingo é vivas, a gente tem que ser maior do que a astrologia, não pode ficar nessa dependência, não. Então eu falo isso também, mas eu amo fazer isso e ver muito essa questão, né, dos aspectos exatos dos astros, né, entre eles, assim, de um grau antes, um grau depois, um grau exato. Isso acontece, as coisas naquele dia. E ver a lua, o humor da lua, né, a predisposição nossa, os aspectos da lua, eu amo fazer isso. Né? Eu fazia, Beth, os horóscopos, as previsões mensais para cada signo, eu fazia isso. Não estou tendo tempo de fazer isso, porque eu estou gravando os cursos de previsão. Então já tá com mais de 160 aulas do curso online de previsões. Estou englobando todas essas técnicas que eu falei. Então tá dando um trabalhaço. Aí eu não estou tendo tempo de fazer nem a previsão mensal que eu fazia para cada signo, mas eu quero fazer a previsão, no mínimo, semanal para cada signo. Eu quero fazer isso, mas agora eu não consigo. Né? E é um trabalho hercúleo, hercúleo. Mas É, sabe, é mas um sabe uma trabalho coisa? que eu falo, gente, o povo não sabe o trabalho que dá Nossa, você fazer um horóscopo diário. Eu falo, não, eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague. Não é? Mas, assim, claro, vai também da aptidão de cada um, né? Eu perguntei para o Quiroga falou assim, isso para mim eu faço com o pé nas costas. Então, claro, cada um tem, né, o seu mapa, a sua competência. Mas é trabalhoso fazer, né? Então, cada signo, mais ainda. nossa, não é uma coisa menor dentro da astrologia de forma. Não, muito pelo contrário. Mas ontem eu entendi. Eu entrevistei o Ivan Freitas ontem. E Hum, eu vou publicar, acho que amanhã eu vou publicar. E ele me contou, Beth, dois detalhes que me falaram, porra, é por isso que os horóscopos têm esse peso, cara. Sabe, o primeiro os horóscopos surgiram no jornal ali, depois da crise de 29, foi tipo um placebo, um efeito né, que os jornalistas falaram assim, cara, vamos dar um ânimo para esse povo aqui, para as pessoas, e criaram um horóscopo lá, para as pessoas lerem, se animarem e, né, tipo, vamos lá, né, uma coisa bem, de certa forma também manipuladora, mas tem esse peso de primeiro, era uma coisa, né, que veio que surgiu após uma crise, né, para dar um certo alento, uma certa esperança para as pessoas, por mais que quem fazia isso nem era astrólogo, né, era qualquer uhum. jornalista ali. E o segundo detalhe que ele me contou é que os horóscopos aqui nos jornais do Brasil era tipo um castigo para os jornalistas. Tipo assim, não, você tem que aprender isso, aquilo, então você vai lá e vai fazer o horóscopo. Aí todo jornalista fala, nossa, que saco, porque não tinha astrólogo que fazia isso. Quem fazia era qualquer jornalista, pegava qualquer coisa, qualquer frasinha de autoajuda ali. Então, acho que já carrega esse peso e todo mundo acha que, né, o senso comum acha que a astrologia é horóscopo. E a gente vê aquilo ali que era feito por gente que não era competente, né? Só depois de um tempo que começaram os astrólogos a reivindicarem, a assinarem as colunas de horóscopo, aí beleza. Mas até então vem com esse peso todo. Então, realmente, o preconceito da astrologia vem muito por causa do horóscopo, né? Então, mas é uma coisa que eu quero, eu amo desmistificar a astrologia. Então, por isso eu quero colocar o horóscopo cada vez com mais qualidade, depois para os signos, para justamente mostrar para as pessoas, falar, olha aqui como é que o horóscopo pode ser super útil. Por enquanto, eu estou fazendo isso para todos os signos, independente, né? Faço isso para todas as pessoas, mas eu quero fazer isso para cada signo, é uma ambição minha mesmo e uma forma de mostrar, ó, é possível fazer um horóscopo de qualidade
E ele pode ajudar muito a Muito. atrair, né, muita gente para a astrologia. E mesmo quando você faz assim, o geralzão, eu acredito que assim, esse geralzão dá certo, por quê? Porque aí você entra no inconsciente coletivo, onde ele tem essa intersecção com o inconsciente pessoal, que a pessoa traz para si aquilo que leu, porque está rolando nela, e com mitologia, que é o arquétipo, a gente está falando de arquétipos. Então, olha, mais um pontinho lá, um tique para a astrologia psicológica, porque o Verdade, horóscopo é isso, né? verdade. Então, assim, Silvio, ó, nós temos 9 minutos. já, Antes, assim, né, porque aqui corta inclemente quando dá 1 hora, eu queria que você passasse o seu contato, né, para quem ainda não te conhece, não te segue, ou como te encontrar melhor. Depois a gente continua, até terminar. beleza. Bom, eu tenho meu site, Yubi Miranda, né? Yubi, Yubi é de bola, Miranda, tudo junto, .com.br. O e-mail é yubimiranda@yahoo.com.br. Se colocar no Google, no YouTube lá, Yubi Miranda, vocês vão ver um tanto de vídeo. E para quem não sabe ainda, né, tem o horóscopo de segunda a sexta, cedinho, então vale a pena ver. Que é no Telegram, que alguém já escreveu aí que é batata, tiro e queda, que lê logo cedinho, é isso? É no Telegram também que você coloca? Eu faço um vídeo, coloco no YouTube e o vídeo no IGTV, aqui do Instagram. E no Telegram eu coloco por escrito e o link. Então eu faço tanto falado, gravado, quanto também por escrito. Eu escrevo também, né, o horóscopo do dia também. Aí eu coloco no Facebook o escrito e o link do vídeo. No Telegram o escrito e também o link do vídeo. Pra pessoa... Tem gente que não gosta de ver vídeo, ou tá no trabalho, não dá para ver vídeo, e aí simplesmente lê. Então eu faço os dois. Eu já fiz uma pesquisa e ficou meio a meio. Alguns preferem vídeo, outros preferem por escrito, então tá bom, vou fazer os dois. Todo mundo. É, não se preocupe, que a gente vai deixar gravado, sim, vai ficar gravado lá no IGTV para ver com calma, né? E agora eu queria assim, que você falasse sobre alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar. Aqui é esse lance do horóscopo do dia, Brett. Uhum. Eu gosto de usar a astrologia para investimentos, não na bolsa de valores, mas na bolsa esportiva, né, para prever momento de gol no futebol. Adoro, né? Mas eu acompanho alguns traders de bolsa de valores. Então eu vejo os caras, muitas vezes, eles, né, eu gosto do aspecto psicológico do trader né, do mercado financeiro. E os caras toda manhã estão lá diante da tela e falando como é que vai ser o dia, as operações. Eles fazem umas certas previsões, né, em termos do mercado financeiro. E eu me sinto como se eu fosse um trader ali na hora de fazer o horóscopo do dia. Né? E eu adoro falar, né, de orientar. E meu sonho é ter cada vez mais pessoas acordando e falando, ó, peraí, deixa eu ver como é que vai ser esse dia para me preparar. E eu vivi no horóscopo lá que de manhã tende a ser mais produtivo. Então, vou fazer tarefas mais difíceis de manhã, porque depois de tarde a lua vai estar fora de curso e aí Deus sabe se eu vou conseguir fazer alguma coisa ou não. Então, e adoro receber os feedbacks. Então, sempre quando as pessoas puderem me mandar feedback, igual, né, quando tem um trânsito, a lua está em aquário, ou tem um aspecto com Urano, ou está aspectando algum planeta que está em aquário, né, como Saturno está lá agora. Então, isso sempre dá um pauzinho na internet, no aparelho, no aplicativo. Então, eu peço para as pessoas me darem esse feedback. Tanto que um dia, uma pessoa falou para mim assim, não, realmente eu não consegui dormir de manhã, mas sabe o que aconteceu? O alarme do vizinho lá começou a tocar tudo. Falei, olha que massa! Sabe? Aí você vai ampliando o leque de possibilidades e vai incluindo ali no horóscopo. Eu aprendo Amplia o repertório. Eu estava lembrando, você falou de gol, isso foi acho que há 2, 3 Copas atrás. O Gui Salviano está aqui, ele deve lembrar disso, que ele tem uma memória ótima. Que a gente estava acompanhando. Então, o que a gente fazia? Mas era no Facebook, né, também, porque acho que foi há 2, 3 Copas atrás, né, Gui? E me socorra aqui com a data. Então, assim, a gente fazia um misto do ProLuna com uma horária do jogo que estava rolando, né?
ali no campeonato. E aí a gente começava, então, olha, vai sair, pode sair ou gol, ou um perigo de gol a tal momento, não sei o quê. Mas era assim, era uma corrida, porque às vezes dava prorrogação, então a gente tinha que correr, abrir o mapa de gol. Lembra, Gui? Aí o Gui lembra. E assim, tinha umas amigas que eram aficionadas em futebol, que falavam, então, mas vai rolar no jogo de amanhã também, que eu vou entrar lá para ver vocês falando. Então é muito interessante, né? E o Gui sabe assim, a data dos times todos, né? Quando às vezes eu preciso de alguma coisa assim, esportiva, aí eu falo, Gui, fundação do time tal. E ele vai e solta. Eu entrevistei o Gui na última Copa. Na Copa de 2006. 2006. Nossa, eu entrevistei o Gui para essa última Copa. A gente, né, aí ele observa muito os ciclos de Júpiter, né? Júpiter e Saturno, e vai acompanhando as seleções que foram campeãs nesse. Então, assim, ele deu uma aula lá, foi sensacional, né? Nosso Gui sabe muito e compartilha de um jeito muito agradável, né? Muito Ele é bem humorado. A Camila Colaneri também é super bem humorada. Assim, são pessoas do coração. Bom, temos 2 minutinhos. Se der tempo de você falar, porque alguém perguntou por que você mudou de Hubertson para Yubi, se foi numerologia. Ah, tá. Não, por isso, é difícil falar meu nome certo. O T é mudo. Então é Yuberson. Então, assim, é Yuberson Miranda. Então, mas foi assim, o pessoal foi me chamando de Yubi. Aí ficou, muito, né? Minha família me chama de Yu, só Yu, né? Mas as pessoas na faculdade começaram a me chamar de Yubi, por exemplo. E aí ficou, para todo quanto é lugar que eu ia, Yubi, porque era mais fácil mesmo. Mas aí depois eu vi a numerologia do Yubi e falei, ótimo, é isso aqui mesmo que eu quero. Então deu certo. Deu certinho. Então, a Camila está avisando que sexta-feira ela e o Gui vão estar numa live aqui com puro humor. Amanhã eu também vou estar entrevistando a Camila Colaneri e bem no dia que Mercúrio fica retrógrado, a gente vai estar falando sobre comunicação, né? O olhar das constelações para a comunicação. Então, assim, vai ser um papo muito interessante, muito gostoso. Mais alguma coisa, Yubi? Eu quero agradecer a Camila e a Kátia, porque elas me pegaram aos 45 do segundo tempo lá para o Astro Connect, que eu te conheci. Eu fui o último a ser selecionado lá, porque sobrou uma vaga, uma só não ia poder. Eu falei, gente, deixa eu fazer uma palestra aí, por favor. E elas abriram o leque para mim. Aí eu fiz a palestra sobre Saturno. Então, graças a Camila Planeri e a Kátia Bueno, né, deu para eu ter um novo nível eu fui visto e conhecido por pessoas que talvez não chegaria se não fosse o Astro Connect. Então, muito obrigado aí, Camila e Kátia Bueno, Camila Colaneri. Camila, você é ótima, eu concordo, viu? Bato palmas também. Yubi, que prazer, querida. Eu que agradeço, Beth. A gente vai fazer outras, porque sempre você tem coisa legal e interessante para ensinar para a gente, para crescer. Obrigadão. Tá? Obrigadão Boa noite para todo mundo.